Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Gostaria de cumprimentar os auditores presentes, também cumprimentar a procuradora em nome do Dr. Rodney, secretaria, Paula João, e também o sindicato em nome do Rafael. E também cumprimentar todos os advogados presentes. Vamos começar com o primeiro pedido de preferência, o segundo da pauta, processo 804 de 2024, jogo Oeste Futebol Clube versus São Caetano Futebol Limitada, pela Copa Paulista Profissional, pela auditora relatora, doutora Patrícia, e o denunciado é a agremiação Oeste, por incursão no artigo 211 CBJD. A palavra, doutora Patrícia, para relatório, por gentileza. Claro, boa tarde a todos. Processo 804 de 2024, Copa Paulista Profissional. A Procuradoria ofereceu denúncia em relação à equipe Oeste por infração ao artigo 211 do CBJD. De acordo com a denúncia, na partida, objeto da, de acordo com a denúncia, traz aqui um relato da súmula no item ocorrências, que consta que a equipe mandante Oeste não disponibilizou chuveiro aquecido para a equipe de arbitragem, bem como a iluminação de um dos banheiros estava queimada. Destaca aqui no item da súmula observações, onde é informado a mesma situação descrita pela denúncia. Diante disso, está aqui a Procuradoria oferece a denúncia no 211. Além disso, em relação à ficha disciplinar do denunciado, a equipe denunciada Oeste, a mesma é reincidente genérica. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Patrícia. Com a palavra, a Procuradoria. Boa tarde a todas, todos. Presidente, nobre presidente doutora Alessandra, nobre relatora doutora Patrícia, os advogados presentes, doutora Paula pela secretaria, João e os demais aqui no público. E também o doutor Rafael, que toda semana conosco. Uma denúncia bem simples, né? 211, em termos de questão de infraestrutura do estádio. Tem sido recorrente ultimamente, né? As súmulas trazerem esse tipo de informação, que combinada com o regimento, com o regulamento específico da competição e também com o RGC, em algumas situações, acaba a agremiação sendo em curso no artigo 211. Obviamente, a Procuradoria entende que esse tipo de situação é uma infração leve, né? Nesse caso em específico, sobretudo porque os chuveiros do vestiário da arbitragem encontravam-se com problemas e também a iluminação, mas ainda assim isso é possível de se trazer para análise do tribunal em razão do regimento. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação, obviamente, com o critério valoroso de cada um dos auditores dessa douta comissão, presidente. Obrigada, doutor Rodney. Com a palavra, a defesa. Doutora Camila. Boa tarde a todos. Já consta a nossa defesa nos autos, eu vou somente reiterar os termos, informando aí que o clube também ofereceu o vestiário profissional, que foi recusado aí pelo São Caetano, e também juntamos aí o ofício de Santana de Parnaíba da Prefeitura, informando que está em manutenção, está em pleno funcionamento também os vestiários e tudo mais, e reiterar aí a absolvição do clube ou a pena de advertência. Obrigada. Imagina, obrigada. Com a palavra, a doutora Patrícia, para voto. Vamos lá. Bom, agradeço aqui as exposições trazidas para ajudar a elucidar o caso. De fato, consta mesmo aqui um documento da Prefeitura de São Caetano, informando sobre a realização da manutenção dos chuveiros, lâmpadas e vestiário. Por outro lado, eu entendo o seguinte, só me certificar aqui. Por outro lado, o que eu percebo desse caso aqui, ainda que seja uma situação, a princípio simples de resolver, entendo que o clube acaba não se desvinculando dessa obrigação, ainda que tenha apresentado aqui um ofício da prefeitura. Por quê? Cabe também ao clube, quando o artigo 211 fala sobre a infraestrutura necessária,
a meu ver, entendo que o clube deve verificar isso antes do horário da partida, com dia de antecedência. Entendo que a arbitragem, o vestiário, chuveiro, a estrutura mínima tem que estar em ordem. Então, ainda que tenha tido aqui um ofício nos autos com um relatório da prefeitura, isso não desincumbe a equipe da sua responsabilidade de zelar por essa infraestrutura necessária que a gente tem que prezar aqui nas competições. Então, diante disso, o artigo 211 não traz aqui a possibilidade de advertência, né? Gostaria de enfatizar isso, e, com base nisso, sendo reincidente, eu sugiro e aplico deixa eu só ver uma coisa, eu sugiro e aplico a multa no valor de R$ 800, assim como o voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Com o voto do doutor Pedro. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas ao plenário. Sintam-se à vontade. Também gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui da mesa, na Procuradoria, na pessoa do Dr. Rodney, aos auditores, na pessoa da nossa presidente Alessandra, também ao sindicato, na pessoa do Rafael, e também a nossa querida e importante secretaria, com a Paula e o João. Assim, eu vou com toda a vênia, né, tanto ao voto da Patrícia e também a denúncia da Procuradoria, né, eu vou ser um pouco, não vou ser um pouco preciosista demais, mas eu gostaria de enfatizar que eu não considero que a conduta da agremiação, ela não entra no artigo 211, tá? Para mim, seria no 193, inciso 3, que deixou de cumprir um regulamento, porque eu não entendo que o fato do chuveiro não esquentar, ele não compromete a garantia e a segurança do evento, né? Então, por conta disso, pela denúncia da douta Procuradoria e aí com toda a vênia, incursar a agremiação no artigo 211, eu não vejo a conduta da agremiação se adequando ao 211. Portanto, o meu voto é de absolvição da agremiação Oeste com relação a esse caso. Perfeito. Como vota o doutor Ricardo? Boa tarde a todos. Prazer imenso participar da minha segunda sessão de julgamento dessa Igreja Terceira Comissão Disciplinar. Eu cumprimento os demais auditores na pessoa da nossa presidente, os procuradores na pessoa do Dr. Rodney, a secretaria, a doutora Paula, aos defensores, advogados, eu cumprimento e é um prazer tê-los conosco. A advocacia é indispensável à administração da justiça e precisamos sempre tê-los combativos e atuantes nesse tribunal. Eu sempre tive comigo que a associação, ou agremiação, ou clube que utiliza praça de desporto pública, ela tem o ônus e o bônus. Quando eu vejo, e eu tenho essa experiência de muitos anos pelo esporte brutal até, a dificuldade de você manter no estádio particular, de você fazer, de tê-lo em perfeitas condições de jogo, que muitas vezes, quando você utiliza uma praça de desporto pública, você não tem. Você chega com o seu ônibus e você joga a partida, depois acaba a partida e sai embora, porque o poder público, ele é obrigado a manter essa praça em condições. Quem subsidia, quem paga, quem mantém é o poder público, seja ele poder público municipal, seja ele poder público estadual, ou seja. Então, eu consigo visualizar
que a associação, o clube poderia muito bem ter vistoriado, apesar de não ser o dono e apesar de não fazer as manutenções, poderia ter vistoriado e mesmo ter feito essa benesse, já que usa, feito essa benesse ao poder público e ter arrumado aquilo que estava errado. Então, eu voto com a relatora pela pena de multa, já que é muito simples colocarmos a culpa apenas no poder público que não, ao meu ver, que não efetuou a devida administração do local. É assim que eu voto com a relatora, presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Antes de tudo, gostaria de parabenizar a Procuradoria pela denúncia e também a defesa, a doutora Camila, seja sempre muito bem-vinda. Parabenizar também o voto da doutora Patrícia e fazer algumas considerações. Ouvi atentamente o doutor Pedro e acho muito importante até essa renovação para que a gente possa realmente refletir sobre outros aspectos, sobretudo quando ele traz a questão de onde se encaixar ou não a administração dentro das tipificações. Nesse caso, eu peço vênia só para discordar e até explico que caberia até a desclassificação e não absolvição para o 191.3. Mas aqui eu entendo que, como bem ressaltou o doutor Ricardo, a doutora Patrícia, a entidade de prática desportiva, ela tem a possibilidade e o dever de, antes de ter essa, quando faz essa parceria com o poder público, de fiscalizar a praça de desporto, motivo pelo qual eu não vejo, nesse momento, como absolver, muito embora levaria em consideração o que foi trazido por ele para também desclassificar para o 191. Mas acho que o tipo se amolda perfeitamente ao que trouxe, como colocou a doutora Patrícia. No entanto, eu só vou divergir num quanto, eu entendo aqui que é um reincidente, muito embora não específico, iria em R$ 1.000, mas vou acabar acompanhando sim, mas já justificando que acredito que a diligência foi realizada pela defesa, sobretudo quando trouxe já que já foi consertado, já foi colocado de modo à utilização com tudo que estava faltando. Então, realmente, eu vou acompanhar então em R$ 800. Fica por maioria a agremiação Oeste condenada em pagamento de R$ 800. Julgamento encerrado. Imagina. Obrigada, doutora. Obrigado, doutora. Vamos para a segunda preferência do dia, os 5 da pauta. Processo 807, também de relatoria da doutora Patrícia. Capivariano Futebol Clube, SAF versus Esporte Clube São Bento, pela Copa Paulista Profissional, realizada em 20 de julho. Denunciados, senhor José Ricardo Batista Cerqueira, atleta do Capivariano, em curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º CBJD, e o segundo denunciado, senhor César Santos Bernardino, atleta de São Bento, em curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º CBJD. Com a palavra, a defesa vai ser pelo 34. Provas? Provas a produzir? Ah, tá. Então, com a palavra, a doutora Patrícia para relatório, por Só um gentileza. minutinho que está abrindo. Tem uma defesa escrita. Ah, Acho que não esse precisa. processo 807, eu vou tentar na pastinha, não está abrindo mesmo esse processo. Que eu olhei hoje do outro computador meu. Abriu? Para mim não está Eu abrindo. vou fazer com São Bento, tá? Tá, só um minutinho que eu vou abrir na pastinha, porque eu não sei o que ocorre. Eu tento abrir. Abaixou. Agora vamos lá, então. Bom, processo 807, a Procuradoria oferece denúncia em relação a José Ricardo Batista Cerqueira, da equipe Capivariano, por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, expulso por após ter sido advertido anteriormente com cartão amarelo por temeridade, voltou a cometer uma infração por causar de força temerária seu adversário de Emerson, na disputa de bola. Bom, trata-se aqui de um segundo cartão amarelo, conforme consta aqui no recorte da súmula. Bom, esse é o primeiro denunciado. Além disso, temos o segundo denunciado, César Santos Bernardino, da equipe São Bento,
Conforme relato do árbitro, expulso após ter sido advertido com cartão amarelo anteriormente por temeridade, voltou a ser advertido por uma entrada temerária no seu adversário, senhor David Wesley, na disputa de bola. Diante disso, a Procuradoria denunciou o César no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. Deixa eu ver aqui a questão da ficha disciplinar. Senhor César é primário, em relação ao senhor José Ricardo Capivariano, é reincidente. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Patrícia. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relatora, doutora Patrícia. Uma situação de segundo amarelo, 11254, o primeiro denunciado, senhor José Ricardo, por entrada temerária. Como é a denúncia? Deixa eu ver. Não é da minha lavra, presidente. Eu vou manter, conforme consta no 254, em que pese eu particularmente ter um outro entendimento, e aguardo, obviamente, a condenação, observando a dosimetria aplicada pelos nobres auditores. Com relação ao segundo denunciado, esse também no 254, também por uma situação muito similar, volto a salientar, eu particularmente tenho outro entendimento, mas vou respeitar a denúncia lavrada pelo colega de procuradoria, mantendo o 254 e aguardo a avaliação dos auditores, também aguardando condenação. E, em havendo a desclassificação, conforme entendimento dessa douta comissão, particularmente também não faço objeção à aplicação do entendimento da comissão, presidente. Obrigada, doutor Rosner. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa do César Santos, por gentileza. Presidente, boa tarde. Cumprimentar Vossa Excelência, Procuradoria, doutor Rodney. Sempre um prazer aqui estar com o senhor. Os demais auditores aí da mesa. Presidente, trata-se do segundo cartão amarelo, seu César. E interessante, presidente, a quarta comissão, presidida pelo doutor Rafael, e a gente sabe que ele teve uma passagem pelo STJD, né? E ele comentou que na comissão dele, segundo casos de segundo cartão amarelo, o entendimento era pela absolvição, né? Por conta de que, geralmente, nessas jogadas, né? E aí, salvo engano, né? Eu tive pouca oportunidade de discutir isso com ele, mas pelo que eu entendi, ele fala que geralmente, quando vem o segundo cartão amarelo, não é possível identificar a infração disciplinar cometida pelo o denunciado. E verificando aqui, eu acredito que é o caso, né? Porque ele fala que, questionando, fala, qual foi a infração disciplinar cometida aqui pelo senhor César? Ele coloca, ó, expulso após ser advertido por cartão amarelo, por temeridade, ou seja, a gente não sabe o que ele fez, voltou a ser advertido por uma entrada temerária, que é um critério completamente subjetivo, né? Então, não há nos autos aqui algo que possa afirmar 100% qual foi, né, que a Excelência possa dizer, né, qual foi a infração disciplinar cometida aqui pelo o atleta. Por essas razões, presidente, eu vou requerer pela absolvição dele, né, conforme o entendimento aí dele, né, que ele trouxe do STJD. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, eu vou pedir pela desclassificação para o artigo 250 e pedir para que seja aplicada a pena mínima de uma partida convertida em advertência, tratando-se de um caso de segundo cartão amarelo, o fato de não ter tido atendimento médico, o fato de ser uma jogada na disputa da bola, o fato de ser réu primário, né, ele nunca foi denunciado aqui no tribunal, nunca teve, e levando em consideração também a presença do denunciado, que em que pese eu não optei por não colher o depoimento dele, achei desnecessário, mas a presença dele aqui fica registrada. Esse é o pleito. Muito obrigada. Com a palavra, doutora Patrícia, para ler a defesa do José Ricardo. Pode Sim. ser? Só Sim. resumir, né? Isso, por favor, e volto. Só um minutinho, deixa eu passar. Bom, vamos lá. Pelo denunciado, senhor José Ricardo Batista,
O advogado Quiminazo Advogados apresenta a defesa escrita. Traz aqui o recorte da súmula. Esclarece aqui que tomou o primeiro cartão amarelo por uma entrada temerária, 57 minutos, segundo cartão amarelo que ocasionou a expulsão aos 97 minutos, após o tempo regulamentar. Foi um lance rápido, no qual visava-se a disputa da bola e acabou ocasionando a queda do adversário. Destaca aqui que o que já foi descrito pela súmula. Não esclarece que não foi um lance com maiores gravidades. Bom, diante disso, entende pela aplicação de qualquer penalidade contra o denunciado, que é admitido apenas por debater, mas pede a desclassificação da conduta para o artigo 250 do CBJD, por ser uma ação de pequeníssima gravidade, a suposta infração, devendo ser aplicada a pena de advertência ao denunciado. Bom, por último, na conclusão dos pedidos, então, o advogado pede aqui a absolvição e, por fim, pede a desclassificação do 250, e também a substituição por a pena de advertência, e basicamente é isso. Se não entender dessa forma, requer a punição do atleta na pena de uma partida. Esse é a defesa apresentada. Posso passar o voto? Bom, vamos lá. Em relação ao denunciado César, que está aqui presente, então, como relatora do caso, eu agradeço a presença do atleta por ter comparecido ao tribunal e entender como funciona a dinâmica dessa comissão. Como a própria Procuradoria colocou e também como coloca a defesa, eu entendo aqui que trata-se de uma desclassificação para o artigo 250, a própria súmula não traz nenhuma informação que possamos considerar ali o artigo 254, que é uma jogada violenta. A meu ver, é uma jogada de 200, é um lance para 250, foi ali na disputa da bola, como trouxe a defesa, não teve nenhum aspecto mais complexo que pudesse justificar o 254. Desse modo, eu acolho os termos da defesa, até porque o atleta é primário, então eu aplico aqui a desclassificação para o 250, e, sendo ele primário, aplico a pena mínima de uma partida convertida em advertência. Esse é o meu voto. Em relação ao senhor José Ricardo, eu também entendo aqui pela desclassificação no 250, só que, diferente do senhor César, eu vou aplicar uma partida considerando ele ser reincidente. Então, esse é meu voto, sem mais delongas. Obrigada, doutora Patrícia. Como voto, doutor Pedro? Acompanho integralmente o voto da relatora. Muito obrigada. Como voto, doutor Ricardo? Acompanho o voto relatora. Muito obrigada. Também vou acompanhar integralmente o voto da relatora, agradecendo mais uma vez a presença que isso leva em consideração do atleta denunciado. E só destacando que, muito embora seja na julgada, né, eu acho que dá para desclassificar para 250, tendo em vista um ato antipático, né, praticado. Então, acho que foi bem aplicado, parabenizando, assim, a relatora. O julgamento é encerrado. Quero agora dar boas-vindas para o doutor João. Seja muito bem-vindo, doutor João. E já vou chamar agora o primeiro da pauta de sua relatoria. Com a palavra, para relatório, por gentileza. Presidente, só pela ordem, eu vou Claro. requerer o adiamento do 742, né? Isso, 74, isso, Isso, pelo 742. Tupã, tá? Só deixa eu consultar a secretaria para ver se já houve adiamento nesse. Eu não tenho. Já teve adiamento? Não. Só ver a questão da. A defesa aí interrompe. Então teve a interrupção. Perfeito. Processo adiado. Vamos então seguir
a pauta de julgamento. Vamos por terceiro da pauta. Processo 805 de 2024. Partida Comercial Futebol Clube versus Atlético Monte Azul, Copa Paulista Profissional. Relator Dr. Ricardo Viana. Denunciado Carlos Henrique Silva, atleta do Comercial, por incursão no artigo 250 caput do CBJD. Com a palavra para relatório, por gentileza. Boa tarde, senhora presidente, novamente. Processo número 805/2024, Copa Paulista Profissional, partida entre Comercial de Ribeirão Preto e Monte Azul, do dia 13 de julho de 2024. A ínclita Procuradoria denuncia o atleta senhor Carlos Henrique Silva Lavorato, a pena do artigo 250 caput do CBJD, pois, conforme o relato do árbitro constante em súmula, o atleta foi expulso em decorrência do segundo cartão amarelo por calçar a perna do seu adversário, de número 15, o senhor Carlos Vitor Santos Reis, de maneira temerária na disputa de bola. O atleta, ele é primário, conforme certidão da secretaria. E uma coisa que me chamou a atenção na súmula, presidente, é que ele tomou o primeiro cartão amarelo aos 62 minutos, por segurar um atleta da equipe adversária, e aos 63, um minuto depois, ele tomou o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, por fazer a falta, calçando o adversário. Esse é o relatório. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra. Consulto só a defesa, se pode ser relatório e voto? Melhor, então, que a gente não sabe, fazer a procuradoria a palavra, por gentileza. Perfeito, presidente. Segundo cartão amarelo, conforme consta da súmula já destacado pelo nobre relator, doutor Ricardo, uma entrada temerária na disputa de bola, não há qualquer outra informação de atendimento médico ou qualquer outra situação em que a gente possa eventualmente sustentar aqui uma gravidade maior, né, no sentido de pedir um apenamento mais gravoso, de forma que a Procuradoria não se opõe, obviamente, assim como no processo anterior, à aplicação de entendimento dessa douta comissão. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Presidente, na esteira do julgamento passado, vou requerer para que seja aplicado o entendimento da comissão, caso do segundo cartão amarelo, atleta primário, não teve atendimento médico, jogada na bola, né? Então, pleito a aplicação da pena mínima, convertida em advertência. Obrigada, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Ricardo, para voto. Senhora presidente, exatamente como bem disse o doutor procurador e a douta defesa, disseram, né? O doutor procurador e a douta defesa, trata-se de pena clássica do 250, parágrafo 2º do CPJD. Então, como pela primariedade do atleta, o meu voto é pela pena de uma partida convertida em advertência diante do parágrafo 2º dos artigos 250. CPJD. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor Pedro, para voto. Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Como voto, doutora Patrícia? Também acompanho o relator. Como voto, doutor João? Relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade. O senhor Carlos Henrique, suspenso por uma partida convertida em advertência por recursão no artigo 250 do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos agora para o sexto da pauta. Processo 809 de 2024, na partida Associação Atlético Flamengo versus Grêmio Osasco Audax, Copa Paulista Sub-15, auditor relator doutor Ricardo Viana, denunciada a agremiação Flamengo em curso no artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com 26 do REC. Com a palavra, por favor, para relatório, doutor Ricardo. Senhora presidente, é o processo número 809/2024, partida válida pelo Paulista Sub-15, entre a Associação Atlética Flamengo e o Audax, ocorrida no dia 6 de julho de 2024.
a douta Procuradoria denuncia a Associação Atlética Flamengo, pois, como em curso no artigo 191, inciso 3 do BDD, combinado com o artigo 26 do Regulamento Específico da Competição, pois consta na súmula que no primeiro momento, que durante a partida, antes da partida, não foi paga nem a equipe de apoio, nem o diretor do jogo, e tampouco a equipe de arbitragem. E, logo após a partida, a equipe de apoio e o diretor do jogo foram pagos, porém, a equipe de arbitragem não havia sido paga até o dia 8 de julho, data em que foi realizado o relatório do jogo, conforme está no processo. É esse o relatório. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, a Procuradoria. Situação recorrente, presidente, ultimamente no tribunal, né, falta de pagamento de taxa de arbitragem e outras situações que se encaixam perfeitamente no 191, inciso 3. Mais uma situação, eu verifiquei aqui que também não houve comprovação, mesmo que tardia, né, pela agremiação referente a qualquer pagamento relativo ao trabalho da arbitragem, de forma que a Procuradoria aguarda a condenação na esteira dos julgamentos passados e tem sido entendimento nessa douta comissão. Muito obrigada, doutor Rodney. Com a palavra, a defesa. Presidente, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, levando em consideração o artigo 182 do CBJD. Muito obrigada, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Ricardo, para voto. Senhora presidente, o meu voto é pela aplicação da pena de multa no valor de R$ 240, conforme tabela referencial utilizada por essa comissão disciplinar. Muito obrigada, doutor Ricardo. Como vota o doutor Pedro? Eu apenas vou discordar com relação ao valor da multa, levando em consideração o entendimento do plenário também, de casos anteriores, e vou majorar o valor da multa no valor de R$ 1.000. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota a doutora Patrícia? Eu também vou pedir, vendo em relação ao relator, e até para seguir a minha consciência dos julgamentos passados, que já estava aqui, eu vou só discordar também do doutor Pedro, vou abrir outra divergência, porque esse clube já foi multado no valor de R$ 1.000, que foi por conta de falta de pagamento, e foi feito por essa comissão no dia 19 de junho. Então, considerando que eles continuam reincidentes na mesma situação, e a ideia nossa é tentar fazer com que eles cumpram com as obrigações mínimas deles de fazer o pagamento para arbitragem, eu aplico o valor de 1.500. Perfeito. Como vota o doutor João? Presidente, peço vênia ao relator e a divergência, e vou acompanhar a divergência da divergência, a doutora Patrícia. Também por conta do que a gente já julgou anteriormente também. Obrigada, doutor João. Também vou pedir vênia. Vou seguir também o voto de divergência da doutora Patrícia. Aqui tem julgamentos recentes, inclusive, e me salta aos olhos, como bem relatado pelo doutor Ricardo, não foi só a arbitragem, também foi o diretor de jogo. Acho que isso demonstra que o pagamento ele está cada vez não sendo seguido de acordo com o regulamento, de modo que eu sigo integralmente. Então, fica por maioria a agremiação condenada no pagamento de R$ 1.500, por incursão no artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com 26 do REC, já levando em consideração o 82. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 7º da pauta. Processo 810 de 2024. Na partida Mirassol versus Estrela Aster. Paulista Sub-17. Auditor relator doutor Pedro. Agremiação denunciada Mirassol, por incursão no artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com 26.2 do REC. E o denunciado Renato Augusto, atleta do Aster, por incursão no 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. A defesa vai ser vai ter defesa oral? Então tá bom. Tem alguma prova produzida, doutora? Eu tenho 2 provas
Obrigada, doutor. Desculpa. Boa tarde a Boa todos. tarde. Cheguei um pouco Sim. afobada, peço perdão. Que isso. Prazer. Aqui, essa primeira prova a ser juntada é o relatório da polícia. Inclusive, eu gostaria de parafrasear algumas partes mais importantes para não ser muito extenso aqui. Mas ele se trata exatamente do pedido do Mirassol para que haja policiamento em todos os jogos de base, principalmente da primeira e segunda fase, né, no caso. E a polícia, em determinado momento, ela fala aqui: informa a Vossa Senhoria que, diante das circunstâncias apresentadas e diante das solicitações de policiamento em jogos de categoria de base, a Polícia Militar esclarece que cientificará o efetivo de serviço de forma a que se inteire do evento. Acompanhe a presença do público e faça o policiamento no evento, sem que no momento a equipe policial permaneça de forma exclusiva no jogo, ou mesmo até o seu término. Tá, doutora, deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa Perdão. interromper a senhora, mas as provas são só documentais? São documentais. Tá, então perfeito. Então só vou passar a palavra para o Não, relator, para ele poder imagina. fazer... Peço toda Imagina, desculpa. o relatório, por gentileza. Então, São os últimos documentos, pode ir até o fim, que a gente já está bem claro. Bom, processo 810 de 2024, Mirassol Esporte Clube versus Estrela Aster São Paulo Futebol Clube Limitada, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Denunciados: Mirassol, em curso no artigo 191, inciso 3, CBJD, combinado com o artigo 26, inciso 2 do regulamento específico da competição, e Renato Augusto Fialho Júnior, da equipe Aster, em curso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. A incursão com relação ao Mirassol advém da ocorrência com relação à falta de policiamento, e a incursão do atleta advém do motivo do segundo cartão amarelo. Houve apresentação de defesa escrita, só um minutinho. Pelo Aster e do atleta Renato Augusto Fialho Júnior, requerendo que seja observada, requerendo a advertência na forma do parágrafo 2º do artigo 250 CBJD, e também houve a apresentação de defesa do Mirassol com a juntada de documentos que comprovam os argumentos da defesa. Mirassol possui uma reincidente genérica do processo 869 de 2003, julgado pela primeira comissão, e o atleta Renato Augusto Fialho Júnior, ele é réu primário. Esse é o relatório. Muito obrigada, doutor Pedro, com a palavra à Procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relator, doutor Pedro. A equipe do Mirassol incursa nas sanções do artigo 913, combinado com o artigo 26.2 do REC. E é importante salientar que, por mais que a agremiação tenha contratado uma equipe de segurança privada, não retira a responsabilidade dela atribuída pelo REC, no sentido de trazer um policiamento estatal. São duas coisas absolutamente distintas. Ter 4 seguranças, primeiro, não são policiais. Segundo, né, a segurança privada, ela tem também um outro perfil de atuação, não é? Então, me parece, em que pese todos os documentos trazidos pela defesa, como já destacado pela doutora previamente, a quem agradeço e parabenizo, inclusive, pelo início da sustentação de defesa. No entanto, entende a Procuradoria que, ainda assim, são insuficientes, tendo em vista capitulado no REC, artigo 26.2, tendo em vista que são situações absolutamente distintas. O policiamento
e a segurança privada. Com relação ao atleta, denunciado no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, em que pese aqui ser um segundo cartão amarelo, me chama a atenção, presidente, nobre relator, a questão do atleta atingido ter necessitado do atendimento médico, e também porque a jogada foi um carrinho lateral, que atingiu o tornozelo desse atleta. E nós sabemos que o carrinho é uma jogada no futebol que ela tem que ser realmente muito bem aplicada para não gerar um problema muito sério no atleta atingido, né? Ainda bem que, nesse caso, o atleta recebeu atendimento médico e permaneceu na partida. No entanto, o atleta que cometeu a infração, ele assume o risco de gerar uma lesão grave no atleta atingido. Então, nesse caso específico, em que pese ser um segundo amarelo, capitulado no 254, a Procuradoria entende que talvez não seja o caso da aplicação de uma pena mínima convertida em advertência. Então, aguardamos condenação, que não no piso e que não na advertência, presidente. Obrigada, doutor Rodney. Com a palavra, a doutora Ana Beatriz, para a defesa, por gentileza. Perfeito, obrigada. Bom, continuando, infelizmente, vou precisar parafrasear algumas partes desse documento, exatamente para demonstrar que o Mirassol teve, sim, a iniciativa de pedir o policiamento em todos os jogos da categoria de base. Só gostaria de reiterar mais um parágrafo que é muito importante. A polícia, ela diz que, considerando o aumento exponencial desses jogos, não é acompanhado pela disponibilidade dos ativos operacionais da instituição, de forma que a presença de policiais militares em todos os eventos, de maneira exclusiva, isto é com prejuízo ao atendimento das ocorrências e ao policiamento feito nas ruas. É deveras contraproducente e extremamente prejudicial à sociedade, posto que o policiamento nas ruas é diretamente sacrificado. E, diante disso, logo em seguida, o documento 2, ele demonstra exatamente que, em atenção à circular 267, para a segunda fase da categoria de base, o Mirassol enviou 2 novos ofícios à Polícia Militar, que é o próximo documento. Um que se trata efetivamente do policiamento e o outro que se trata da ambulância. Então, assim, constar que, guardado todas as vênias da doutora Procuradoria, constar que não houve o policiamento por conta do Mirassol, por conta da agremiação, é um pouco complexo, porque foi dado todas as determinadas possibilidades, inclusive o Mirassol pediu, e inclusive utilizou do reforço da segurança privada exatamente por medo da policiamento não parecer. E eu compreendo todos os argumentos da doutora Procuradoria, mas, infelizmente, não tem como se recair um tipo de acusação dessa sobre a agremiação, que tudo fez para que houvesse o policiamento, e o próprio policiamento não teve efetividade e demonstrou, não digo que não interesse, mas não tem o efetivo suficiente para acompanhar os jogos. Então, em sua grande maioria, nesse caso em específico, na realidade, eles não tiveram conhecimento prévio para tentar outras alternativas para que não conseguissem evitar a falta de policiamento. Então, nesse caso, pede-se pela absolvição da agremiação pelo 191, mas se caso assim a doutora procuradora, os doutores, essa igreja tribuna assim entenderem, não entenderem, peço que seja aplicada a pena mínima, ou então a substituição da pena por advertência, por gentileza. Obrigada. Imagina. Com a palavra, doutor Pedro, para voto, por gentileza. Primeiramente, parabenizo a doutora pela defesa. E passando-se ao voto, com relação ao Mirassol, eu acredito não, mas eu constato que restou comprovado que houve o cumprimento de responsabilidade objetiva presente em regulamento pela equipe do Mirassol. Diante aqui do ofício, né, da própria Polícia Militar, dizendo que não, de maneira genérica, né, que não poderá, né, deslocar todo o seu efetivo comprometendo a segurança da cidade, mas que vai ficar de prontidão ou vai ficar ali pronta para ação.
né? Eu acredito que por razões extrínsecas à vontade do clube, né? Foi por conta disso que houve a falta de policiamento. E resta aqui demonstrado nas provas relacionadas aos autos, portanto, por conta disso eu determino a absolvição da agremiação Mirassol. Com relação ao atleta Renato Augusto Fialho Júnior, nós temos aqui que assim, a presunção iuris tantum da súmula e de informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem possibilita ao denunciado a realização de contraprova. Embora a defesa do senhor Renato Augusto mencione vídeo do lance em sua petição escrita, não foi acostado aos autos nenhum vídeo. Entretanto, mesmo se o fizesse, na prática, em razão da presunção de veracidade da súmula, não se pode excluir totalmente o valor desta, fazendo-se que apenas a prova de vídeo seja a verdade absoluta, segundo os ensinamentos do professor Álvaro Mero Filho. Portanto, a literalidade da conduta contida na súmula se adequa ao tipo infracional apresentado pela adulta Procuradoria no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. Levando-se em consideração que o atleta não é reincidente, que o atleta atingido permaneceu na partida e a expulsão do denunciado foi através do segundo cartão amarelo, determina a substituição de pena de suspensão pela de advertência conforme disposto no parágrafo 2º, artigo 254 do CBJD. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota a doutora Patrícia? Bom, vamos lá, parabéns à defesa por ter trazido aqui esse documento em relação à equipe Mirassol. Bom, eu vou acompanhar, já antecipar meu voto, eu acompanho o relator, em razão do que mais importa é o clube ter feito a prova, em que pese a gente ter ali a condição de um cumprimento de regulamento, esse fato é um fato que não depende 100% do clube, né? Nós temos aí a polícia militar com inúmeras ocorrências, eu acho que o documento foi bem descrito, a polícia militar estava atenta à situação, eu acho que seria demasiado uma pena a agremiação Mirassol, tendo em vista que trouxe ali o documento onde a Polícia Militar esclarece esses detalhes, e além disso, não teve nenhum fato que pudesse comprovar que prejudicou o andamento da partida, e também teve ali 4 seguranças, considerando que trata-se aí de um sub-17, então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Em relação ao atleta Renato, em que pese ele seja primário, considerando que a procuradoria falou, eu vou divergir, apesar de sempre aplicar advertência quando é um cartão, quando trata-se de segundo amarelo, mas entendendo aqui o que está descrito na súmula, que houve ali um carrinho, que houve, ainda que o qual é o nome dele? Ainda que o Luiz tenha retornado para a partida, houve um atendimento médico, então eu vou entender pela aplicação da pena mínima de uma partida para ficar aí consignado a situação do senhor Renato, assim como voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como vota doutor João? Acompanho o relator integralmente, só fazer uma observação apenas. De fato, o Mirassol ele comprovou, não tem como discutir, e talvez que só como uma sugestão, comunicar à federação quando acontecer isso, mas realmente, mesmo comunicando, fugiria ao controle do Mirassol, porque não tem controle sobre o efetivo. Eu acompanho integralmente. Obrigada. Como vota o doutor Ricardo? Acompanho o relator. Muito obrigada. Bom, antes de tudo, parabenizar a doutora Ana Beatriz, a importância da defesa em trazer esses elementos para que a gente possa realmente analisar por menor, isso é importante, né? E afastar, como bem destacou o doutor Pedro, a presunção de veracidade da súmula.
Quanto ao senhor Renato, eu vou pedir vênia, eu acho que, assim, tá bem descrito que ele necessitou de atendimento médico, o que demonstra que essa jogada violenta ultrapassou um pouco o limite, motivo pelo qual eu deixo de aplicar a advertência e mantenho em uma partida. Quanto à agremiação Mirassol, eu estava tendenciosa a absolver também, até que eu vi descrito aqui na súmula, que um dia antes da partida, foi destacado aqui que haveria os seguranças para auxiliar o policiamento, mas que o policiamento já estava confirmado o policiamento, motivo pelo qual eu acho que aqui eu deixo de aplicar a multa, mas eu aplico uma advertência até para ficar atento em relação a isso. Então, dessa forma, fica a agremiação Mirassol por maioria absolvida e o senhor Renato Augusto por maioria absolvida também. Oh, desculpa, advertido. Desculpa, obrigada. Ainda bem que vocês estão atentos. Eu que agradeço. Julgamento finalizado. Desculpa, vamos lá para o próximo. O oitavo da pauta, processo 811 de 2024, na partida Clube Atlético Votuporanguense versus Sport Clube 15 de novembro de Piracicaba, Paulista Sub-17, auditor relator Dr. Pedro, denunciado senhor Flávio Augusto, médico responsável do Votuporanguense, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º CBJD, com a palavra Dr. Pedro para relatório, por gentileza. Bom, senhora presidente, processo 811 de 2024, Clube 15 de novembro de Piracicaba versus Atlético Votuporanguense, pelo Campeonato Paulista Sub-17. A adulta procuradoria ofereceu denúncia em face do senhor Flávio Augusto Pastore, médico da agremiação Votuporanguense, pelo motivo de cartão vermelho e ao se dirigir ao quarto árbitro com as seguintes palavras: ele está passando mal, seu cuzão babaca. Ponto, fecha aspas. A adulta procuradoria pede a condenação, as penalidades previstas no artigo 258, parágrafo 2, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Cabe salientar que o médico responsável, o senhor Flávio Augusto Pastore, é reincidente específico, tá, do processo 450 de 2024, julgado pela segunda comissão. Não foi ofertada defesa escrita, e esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Presidente, doutor Pedro, tem sido recorrente, né, ultimamente, médicos serem denunciados por situações muito análogas a essa, né? É interessante que, por mais que o médico esteja ali cumprindo a função dele, nesse caso, me dá a impressão, inclusive, de que ele estava ou ia fazer algum atendimento, ainda assim ele não tem, né, o direito de desrespeitar o árbitro, como fez aqui. Por mais que tenha sido, e a defesa seguramente vai explorar isso, né, no sentido de que as palavras ditas eventualmente não tenham subjetividade, enfim. Mas, veja, foi muito direto o que ele disse ao quarto árbitro, né? Como se o quarto árbitro estivesse impedindo que ele realizasse a função para a qual ele está naquele espaço desportivo, né? Para cumprir uma função muito específica, e por mais que ele possa emitir qualquer impressão ou qualquer verbalizar qualquer situação em relação à arbitragem, ele tem que o fazer, ele deve fazê-lo de maneira respeitosa. Isso aqui realmente não é um linguajar que se possa admitir de uma pessoa que está ali para exercer uma função muito específica, que é cuidar dos atletas. Então, a Procuradoria, tecendo esses comentários, aguarda a condenação, entendendo, inclusive, que trata-se de um cartão vermelho direto,
o médico é reincidente no 258, ou seja, deve ter novamente na primeira condenação verbalizado da mesma maneira, o que demonstra que ele tem agido assim de maneira costumeira. Então, aguardo condenação, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Doutor, tá ficando muito chato fazer audiência com o senhor, porque eu já não consigo mais surpreendê-lo, entendeu? O senhor geralmente já tem uma ideia do que eu vou arguir e me complica um pouco. Bem, presidente, eu vou requerer pela absolvição do denunciado e chama atenção, né, fazendo uma analogia, até pelo CBJD, fazendo analogia às excludentes da ilicitude, né? Eu tive a mesma impressão, assim, acho que o fato que é inquestionável pelo relato do árbitro, quando ele foi muito sucinto, muito raso, então, assim, pela leitura, eu acho que fato é indiscutível que alguém estava se passando mal ali, né? Que alguém necessitava-se de um atendimento. E por o árbitro, pelo relato que foi dito aqui, ele teria falado, ó, ele está passando mal, seu cuzão babaca. Então, eu acho que se a gente, né, alegando aí a excludente do estado de necessidade, uma vez que estava uma pessoa necessitando ali de um atendimento, né, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que é uma excludente da ilicitude, né? Caso não seja esse o entendimento, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, levando em consideração as palavras que foram ditas pelo preparador, né? Num momento, a gente sabe que, em que pese possa não ser a ideal, mas futebol a gente trabalha muito com a emoção, né? Então, no momento ali, a gente acaba se expressando. O futebol ele tem um linguajar próprio, então, perto do que o tribunal, né, julga, as palavras proferidas aqui, eu acho que elas não são de tão gravidade, então a aplicação da pena mínima de uma partida. Esse é o pleito. Obrigada, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Pedro, para voto. Tá, senhora presidente, a gente consegue verificar no processo 450 de 2024 a mesmíssima situação do qual o senhor Flávio Augusto está sendo denunciado neste processo, né, no 811. Então, pelo relato narrado na súmula, resta claro e evidente o desrespeito aos membros da equipe de arbitragem, adequando-se esta conduta ao tipo infracional ofertado na denúncia, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. E pela reincidência específica do denunciado e pela força do artigo 179, inciso 6, parágrafo 1º do CBJD, determino nos termos do artigo 258, combinado com 182, parágrafo 2º do CBJD, a pena de suspensão em 2 partidas. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Como voto a doutora Patrícia? Bem, vamos lá. Eu entendo aqui que é claro, tá claro aqui a questão do artigo 258, até pontuando aquilo que o relator falou, já o denunciado é reincidente específico. Entendo também que não tem necessidade do médico, que é um profissional gabaritado, tá ali num sub-17. Se existe um linguajar do futebol que a gente tem que saber adequar a caso, né? Não significa que a gente tem que ficar falando palavras de baixo calão a qualquer situação, principalmente um médico, fisioterapeuta, em relação ao árbitro. Eu vou divergir do relator em relação ao quanto. Eu entendo como ele sendo reincidente, até considerando o benefício do 182, eu vou aplicar 3 partidas já com a redução, diante das circunstâncias aqui apresentadas, assim como voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como voto a doutor João? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Muito obrigada. Como voto a doutor Ricardo? Senhora presidente, acompanho o relator também. Muito obrigada. Eu acompanho também o relator. Vejo com preocupação, como a doutora Patrícia colocou, mas visto aqui, entendo aqui
pelo benefício, né, do 182 e mantendo as partidas. Então fica por maioria o denunciado senhor Flávio, médico do Votuporanguense, suspenso por 2 partidas em decorrência do artigo 2, lista sub-20, auditora relatora a doutora Patrícia, denunciado o senhor Matheus, atleta do Marília, em curso no artigo 243F, parágrafo 1º e 250 do CBJD, segundo denunciado o senhor Marcelo de Neves, atleta do Referência, em curso no artigo 250 do CBJD. Palavra a doutora Patrícia para relatório e defesa e leitura da defesa do referência, por gentileza. Bom, vamos lá. A Procuradoria ofereceu denúncia em relação a Matheus Alcebiades Gueiros, por infrações aos artigos 243F, parágrafo 1º e 250 do CBJD. O senhor Matheus é da equipe Marília. De acordo com o relato do árbitro, inclusive a Procuradoria traz aqui um recorte da súmula, qual eu passo a ler, a leitura. É expulso após advertido com cartão amarelo, por atingir seu adversário Lucas de forma temerária com um carrinho na disputa de bola. Informo que após a expulsão do mesmo, proferiu as seguintes palavras em direção à equipe de arbitragem, abre aspas, vai tomar no cu, nem falta foi, seu filho da puta. Vocês são um bando de ladrões, filhos da puta. Fecha aspas. Informo que o mesmo foi advertido anteriormente por segurar de forma assintosa seu adversário. Bom, esse em relação ao primeiro denunciado. Quanto ao segundo denunciado, Marcelo das Neves Anastácio, da equipe Referência, denunciado no 250, destaca que o recorte da súmula expulso por, depois de advertido com cartão amarelo, segurar seu adversário número 6, impedindo um ataque promissor na disputa de bola. Informo que o primeiro cartão foi por impedir um ataque promissor. Diante disso, a denúncia vem no 250. Vale destacar que tanto o senhor Marcelo quanto o senhor Matheus são atletas amadores, né? E ambos são primários. Esse é o relatório. E passo aqui, então, já a leitura da defesa? Ou a procuradoria? Pode fazer a leitura, acho que Ah, não tem tá. impeditivo. Só um instante, então. Bom, vamos lá. Então, a equipe referência apresenta aqui defesa escrita em relação ao atleta Marcelo. De acordo com a defesa, segundo o relato da súmula vazou a denúncia, trata-se de um segundo cartão amarelo, impediu um ataque promissor na disputa de bola. O simples relato já mostra que o cartão amarelo, por consequência, o vermelho foi aplicado de forma exagerada, uma vez que não houve qualquer violência, tendo o próprio árbitro frisado em seu relato, o lance foi na disputa de bola. De toda forma, com a aplicação do cartão vermelho, o atleta ficou excluído da partida, desfalcando sua equipe e sujeitou à suspensão automática, que entende a defesa ser suficiente para punir o lance do jogo. Diante disso, ainda traz o aspecto de ser um atleta amador, pede as atenuantes do 180, por ser pequena a gravidade da infração, requer absolvição, e caso não seja o entendimento dessa comissão, a substituição da pena de suspensão pela advertência. Essa é a defesa assinada pelo Dr. Felipe Isabella. Muito obrigada, doutora Patrícia. Com a palavra, procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relatora, doutora Patrícia. Eu vou começar pelo segundo denunciado, que tem a defesa escrita. A procuradoria não se opõe ao entendimento da comissão, segundo amarelo, lance relativamente simples, pediu um ataque promissor na disputa de bola. Então, não faço objeção ao entendimento da outra comissão, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, o senhor Matheus, que está em curso no artigo 243F, parágrafo 1º e o 250 do CBJD, ele recebeu o segundo cartão amarelo, né, por uma ação temerária, novamente um carrinho, né, já debatido aqui em processo anterior, nessa sessão, e aí, quando estava saindo de campo, ele se dirige à arbitragem, dizendo, vai tomar no cu, nem falta foi, seu filho da puta,
vocês são um bando de ladrões, filhos da puta. Enfim, se ele tivesse parado no meio da frase, eu até faria aqui, às vezes, a defesa e aditaria para o 258, parágrafo 2º, inciso 2º CBJD. No entanto, ele continua e agrava a situação, né? Ele reitera, só que agora de uma maneira mais fervorosa, digamos assim, ou com um pouco mais de gravidade, né? Quando ele traz a pecha de ladrões aos árbitros, né? E por mais que ele pudesse estar aqui no momento de nervosismo, ainda assim, isso pode ser configurado como uma situação que atingiu a honra subjetiva do árbitro. Tanto é que meu colega de procuradoria, na sua peça, traz o seguinte: frise-se que o ato de se direcionar à equipe de arbitragem, chamando-os de ladrões e de filhos da puta, resulta diretamente em violação à honra das vítimas. E aí, parafraseando aqui o doutor Rafael, mais uma vez, que sempre se vale da legislação penal para trazer aqui argumentos para sua defesa e que são muito válidos, doutor Rafael. Então, creio que, nesse caso, o senhor trará também mais uma sustentação nesse sentido. No entanto, entende aqui a Procuradoria bem configurado o artigo 243-F, nessa situação, bem como a situação do 250, porque entende também a Procuradoria serem duas situações absolutamente distintas. A primeira, em razão do segundo amarelo, por ter praticado um carrinho em seu adversário, na disputa de bola, ok? E a segunda, que poderia ser um 258, mas se configura no 243-F, por todos esses argumentos trazidos aqui por esse procurador. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Presidente, em relação ao 250, eu vou pedir a aplicação da pena mínima, convertida em advertência, conforme o entendimento, né, da comissão, levando em consideração até o fato do denunciado ele ser amador, atleta primário, e segundo o cartão amarelo, não ter notícia aí de atendimento médico, nada do tipo. Já em relação ao artigo 2343, o 243-F, eu vou pedir pela absolvição também, presidente, entendendo que, veja, pelo relato da súmula, ele coloca assim: um carrinho na disputa de bola. Informo que, após a expulsão, o mesmo proferiu as seguintes palavras em direção à equipe de arbitragem. O que demonstra que, na verdade, sim, o ato, né, a conduta aqui do denunciado, ele foi carregada de uma violenta emoção, né, no momento da expulsão. Então, assim, ele não teve o dolo de ofender a dignidade do árbitro, né? Foi uma maneira ali de explosão de reclamação, né, para não concordando com a postura do árbitro, né? Tanto é que ele fala: toma no cu, nem falta foi, seu filho da puta. Vocês são um bando de ladrões, filho da puta. Então, verifica, nesse sentido, presidente, a gente vê o seguinte: com o artigo 157 do CBJD, ele traz que toda infração ela tem que ser consumada, tentada e dolosa. Veja que é o inciso 3º. O dolo, o que é? O querer, né? É a vontade. Então, pelo relato da súmula, entende a defesa que, no momento, ele não teve o dolo de ofender o árbitro em sua dignidade. Na verdade, foi um momento ali que ele, não concordando, acabou reclamando de maneira desrespeitosa, né, que foi logo em seguida a sua expulsão. Portanto, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que não cabe o 243-F. Caso não for esse entendimento, aplicação pela desclassificação para o artigo 258, inciso 2º, parágrafo 2º, né, do CBJD, levando até em consideração o que foi dito pela Procuradoria, que, na verdade, o entendimento aqui da última frase se caracteriza o 243-F, mas na conduta, a gente tem que analisar a conduta como um todo, né? Então, eu não vejo aí essa forma assintosa, dolosa de querer ofender a honra subjetiva do árbitro. Esse é o pleito, presidente. Muito obrigada, doutor Rafael. Com a palavra a doutora Patrícia para voto. Bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu parabenizo o doutor Rafael por
por tentar, né, trazer aí com o que tem em mãos, fazer a defesa, porque a gente sabe como é complicado. A gente, no caso, só temos aqui a súmula. Eu entendo como a procuradoria, acho que essa pecha de ladrões é muito pesado, entendo que atinge a honra subjetiva do árbitro, e vou até além, entendo que o futebol, assim, a gente vê recorrentemente essa situação dentro do futebol de que as pessoas, os atletas em geral, torcedores e toda a comunidade que assiste futebol, que gosta de futebol, a gente meio que pegamos esse chavão de chamar o árbitro de ladrão e eu acho que o tribunal, de alguma forma, tem que tentar coibir esse tipo de situação quando chega até nós. Principalmente ele sendo um atleta aí de sub-20, logo mais vai estar num profissional, acho que esse tipo de situação precisa ser corrigido, e a gente tem que, a meu ver, aplicar aí uma decisão um pouco mais enérgica. Desse modo, ainda que o atleta Matheus seja primário, eu entendo que está bem configurado a infração aí do 243F, então, dessa forma, eu, considerando sendo ele amador, eu aplico em questão de multa, que existe multa no artigo, o valor de R$ 300, considerando o benefício, né? E só a título mesmo dele, né, da gente repensar aqui a situação. E em relação às partidas, eu vou aplicar 3 partidas com redução. Porque eu acho que, ao meu ver, a gente ainda ele sendo primário, só para justificar as 3 partidas, justamente para atingir, para que seja uma pena efetiva, para atingir um todo, porque eu acho que o atleta cumprindo esse tipo de pena, isso vai repercutir dentro do clube, vai repercutir junto aos atletas, e é uma forma da gente poder tentarmos corrigir esse tipo de situação dentro do campo. Então, eu voto dessa forma, em relação ao 243F. Com relação ao 250, a gente não tem tantas informações trazidas, entendo aqui que seja caso de pena mínima e aplico a advertência no 250. Em relação ao atleta Marcelo, igualmente, por tratar de segundo cartão amarelo, diferentemente do outra situação, é um atleta primário, aplico aqui também, foi dentro da disputa de bola, pena mínima convertida em advertência, assim como voto. Obrigada, doutora Patrícia. Como vota o doutor Pedro? Já adiantando, eu acompanho integralmente o voto da relatora e gostaria de parabenizar também o defensor. E na questão do artigo 157, né, embora, né, ele não tenha essa conduta dolosa, acredito que ele possa configurar no próximo inciso na conduta culposa, quando ele não houve a perícia dele de medir as suas palavras com relação à equipe de arbitragem e assumir essa culpa, né, com a ofensa da honra subjetiva ao árbitro. Tá? Então, é só essa consideração que eu gostaria de fazer. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota o doutor João? Presidente, com relação ao 250 nos 2 casos, eu acompanho a relatoria. Eu só vou divergir um pouquinho com relação ao 243F, e eu concordo com a doutora Patrícia em boa parte, mas também, por outro lado, eu concordo com a defesa. E até pegando o gancho, o doutor Pedro falou, né, tem doloso, tem o culposo, mas eu entendo o 243F como, quando ele faz essa diferenciação, para um ato que expõe a arbitragem a esse tipo de adjetivo, por assim dizer. Eu ainda entendo que dentro do campo, e até pelo contexto do que ele falou, né, sem querer reproduzir, mas filho da puta vai tomar no cu, vocês são bando de ladrão, seus filhos da puta. O ladrão entrou ali mais como uma forma de, como um palavrão do que como uma acusação. É a interpretação que eu faço. Mas também entendo o que a doutora Patrícia falou, porque foi carregado, considerando a idade do jogador. Então, nesse caso, eu desclassifico para o 258 e observando todas as demais questões em 3 partidas de suspensão.
Muito obrigada, doutor João. Como vota o doutor Ricardo? Senhora presidente, eu voto com a relatora e dizendo que, ao meu ver, a injúria cometida pelo atleta, ela atinge a dignidade e a honra moral do árbitro. Não há necessidade, diferente da difamação, por exemplo, de ser exposto para terceiros. A injúria, nesse caso, ela atinge a dignidade e a honra moral do árbitro. Então, voto diretamente como a relatora. Muito obrigada, doutor Ricardo. Parabenizar todos os relatores, também a defesa e a procuradoria. Quanto ao senhor Matheus, eu vou seguir integralmente também a relatora. Então, fica por maioria suspenso o atleta Matheus em 3 partidas, pelo artigo 243F, mais a multa de R$ 300, e pelo 250, advertido. Quanto ao senhor Marcelo, eu vou divergir, explico por quê. Acho que o doutor Rafael, no primeiro julgamento de hoje, ele trouxe algo interessante que o doutor Rafael, presidente da 4ª turma, fala da experiência do STJD. E essa súmula, ela nos traz esse embasamento do porquê da análise, como dito pelo doutor Rafael, presidente, auditor, porquê da análise dos 2 cartões amarelos, né? Mas aqui eu gosto de diferenciar, porque o 250 ele fala em ato hostil e ato desleal. Nesse ponto, acredito que o primeiro, o senhor Matheus, eu voto em advertência pelo ato hostil. Já o quanto ao senhor Marcelo, eu vou pedir vênia e deixo de aplicar advertência, mesmo com o uso do benefício, haja vista que ele foi desleal. Ele sabe da penalidade, que ele pode incorrer em impedir um ataque promissor, o disputa da bola. Então ele deixa de aplicar a regra para poder impedir que seja feito o gol. Uma maneira pelo qual entendo aqui como desleal e aplico a pena de 1 partida. No entanto, por maioria, fica o denunciado senhor Marcelo, suspense 1 partida convertida em advertência pelo artigo 250 CBJD. Julgamento finalizado, vamos para o 10º da pauta. Processo 803 de 2024. Associação Esportiva Araçatuba versus Colorado Caieiras, futebol. Paulista Sub-23, 2ª divisão. Auditor relator do Ricardo. Denunciado o senhor Yuri, atleta do AEA, em curso no artigo 258 caput CBJD. Também denunciado o senhor Felipe Ramos, também do Araçatuba, em curso na mesma tipificação. E também o senhor Luiz Cláudio, por incursão no artigo 258B, CBJD. Com a palavra, doutor Ricardo, para relatório, por gentileza. Obrigado, senhora presidente. Trata-se do processo 813/2024. A competição a Paulista Sub-23, 2ª divisão. Partida entre Araçatuba e Colorado Caieiras, ocorrida no dia 6 de julho de 2024. A douta procuradoria, ela denuncia um atleta e 2 funcionários da associação Araçatuba. O atleta é o senhor Yuri Zaik Ribas Gonçalves, denunciado como pelo artigo 258 caput do CBJD. O senhor Felipe Ramos Sela, ele é denunciado no artigo 258 caput do CBJD. Ele estava como o mascote da equipe Araçatuba. E o terceiro, o senhor Luiz Cláudio Correia Garcia, como em curso no artigo 258B do CBJD, que estava na partida como fotógrafo comunicação. Os 3 são primários, conforme a certidão emitida pela Secretaria de Justiça Esportiva, e a defesa técnica ofertada pelo doutor José Walter Correia Tonches. Esse é o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Eu poderia falar a defesa, Claro, por favor? vamos lá. A defesa do doutor, do caríssimo doutor José Walter Correia Tonches,
ela é dividida em 3 partes. É dividida, primeiramente, com relação ao atleta Yuri Zaik Ribas Gonçalves. Ele foi denunciado pelo artigo 258 caput do CBJD, e a defesa pede a absolvição no primeiro momento. Exatamente isso. Pede a absolvição do atleta e que eventual condenação seja substituída pela advertência ou aplicação da pena mínima. No segundo denunciado, o senhor Felipe Ramos Sela, a defesa também pede absolvição, no primeiro momento, e também a desclassificação, pede também a absolvição e a substituição pela advertência ou aplicação da pena mínima. E o terceiro, da mesma forma, o senhor Luiz Cláudio, que é o fotógrafo, que está sendo denunciado pelo 258B do CBJD, pede também a absolvição e a substituição pela advertência ou aplicação da pena mínima. Essa é a defesa. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente, doutor Ricardo, relator. Primeiro denunciado, o senhor Yuri Zaik Ribas Gonçalves, no 258. Recebeu o cartão vermelho por se dirigir ao banco de reservas da equipe adversária e dito: chupa seu pau no cu. É interessante, né? A gente lembra das diversas defesas, não só do doutor Rafael, mas do doutor Rafael mais porque é com quem eu mais me deparo aqui na comissão, então, naturalmente, eu me recordo mais das suas teses. Mas é natural, né, que as defesas tragam, assim como o colega que fez a defesa técnica escrita, de que isso, dentro da praça desportiva, é comum. Não pode, nós não podemos nos acostumar que isso seja comum. Você se direcionar ao banco adversário e fazer uma provocação como essa. Poderia ter tido, ainda bem que não houve, mas nós já vimos situações em que houve um desdobramento muito sério em razão de uma provocação como essa, um pouco pior ou um pouco menor, né? A depender de como estejam os ânimos da partida. Então, aqui me parece efetivamente muito bem configurado, né? Uma situação de desrespeito absoluta, inclusive para com os colegas que são atletas, né? Com a comissão técnica e todas as pessoas que fazem parte da equipe, da agremiação adversária, né? Então, realmente uma situação inadmissível e, por mais que no linguajar do futebol possa se admitir dentro de campo isso, o tribunal não pode fazer a mesma leitura, razão pelo qual a Procuradoria aguarda condenação nesse caso. Com relação ao segundo denunciado, durante a comemoração do gol, bom, primeiro que se trata aqui do mascote. Né? O que chega a ser realmente o que nos dá até esse ar de, pô, né, o cara estava ali, torcedor, dentro do boneco do time e tal, mas ainda assim, né, uma situação que se configura também desrespeitosa, né, com relação a outra equipe. Ele pode comemorar, mas tira a vestimenta de mascote e fica na arquibancada, porque aí ele pode realmente agir como torcedor. Nesse caso aqui, não, ele tem que ter esse limite, tem que saber exatamente onde ele está. Então, também me parece bem configurada a situação do 258, também aguardo condenação. E o último, mais um, né, que não estava na vestimenta de mascote, mas estava exercendo a sua função de fotógrafo da área de comunicação da agremiação, e aqui por invadir o campo, né? Imagino que esse jogo possa ter sido alguma situação de classificação da agremiação, porque 3 pessoas envolvidas no mesmo fato, entre aspas, com situações distintas, né, e que também, no entendimento da Procuradoria, nesse caso do terceiro denunciado, nós poderíamos até pensar numa outra situação, mas me parece bem configurado também no 258B, uma vez que ele invade o espaço de campo sem a permissão, sobretudo sendo fotógrafo da área de comunicação, ele tem realmente uma área muito específica onde ele pode ficar. Então, também me parece aqui bem configurada a situação do 258B e aguardo condenação, presidente.
Muito obrigada. Com a palavra, doutor Ricardo, para voto. Eu gostaria de parabenizar o senhor defensor, doutor José Walter Correia Tonches, por ter enviado a defesa escrita, defesa técnica escrita, e também ao caríssimo procurador, pela clareza da convicção, pela clareza da sustentação oral com relação à denúncia ofertada. Com relação ao atleta Yuri, pela primariedade dele, meu voto vai pela condenação pelo 258 caput do CBJD a uma partida. Com relação ao senhor Felipe Mascote, pela condenação também no 258 caput do CBJD a 15 dias de suspensão, lembrando que também é primário. E, por último, com relação ao Luiz Cláudio Fotógrafo, também a condenação 258B do CBJD, a pena de 15 dias de suspensão, lembrando que também é primário. Os três são primários. Então, para resumir e para deixar claro, o senhor Yuri, atleta, uma partida. O senhor Felipe, mascote, 15 dias de suspensão. Os dois primeiros, o Yuri e o Felipe, como tipificados no 258 caput. E o senhor Luiz Cláudio, fotógrafo, tipificado no 258B, a 15 dias de suspensão também. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Como voto, doutor Pedro? Senhora presidente, com todo o respeito ao doutor Ricardo, eu só vou divergir com relação ao atleta Yuri Zaik, e determino a substituição de pena por advertência por considerar que ele já cumpriu a suspensão automática do cartão vermelho. Com relação aos outros denunciados, Felipe Ramos Sela e Luiz Cláudio Correia, eu acompanho integralmente o voto do relator. Muito obrigada, doutor Pedro. Como voto, doutora Patrícia? Bom, nesse caso eu acompanho na íntegra o relator, só quero deixar uma consideração de que o Yuri é atleta amador, então essa uma partida já é com benefício do 182, assim como voto. Senhora auditora, apesar de constar na denúncia, desculpa, presidente, posso? Pode. Apesar de constar na audiência, na denúncia que o atleta Yuri Zaik Ribas Gonçalves é atleta amador, na súmula consta como P. É por isso que eu até não utilizei dessa Yuri Zaik Ribeiro Gonçalves P. Então, acho que houve algum erro material na confecção da denúncia. Por isso que eu não utilizei dessa... E pela ordem, presidente, eu conversei com a secretaria e eles pediram para a gente sempre, por conta acho que um erro material do TI, para a gente conferir na súmula se o atleta é profissional ou amador, porque às vezes na certidão, enfim, no título, às vezes pode conter algum erro material. Então é só para... Profissional. Por isso que eu nem disse. Ok. Então, Tá bom, então. Então, nesse caso, eu vou, apesar que ele é primário, né? Então, eu vou manter uma partida, assim como voto. Obrigada, doutora Patrícia. Como vota, doutor João? Presidente, acompanho o relator integralmente. Obrigada. Eu também acompanho integralmente o relator. Fica, então, o senhor Yuri, só confirmar para não falar besteira. Senhor Yuri, por maioria, suspenso e uma partida por incursão no artigo 258 caput CBJD. Senhor Felipe, por unanimidade, suspenso pelo artigo 258 caput CBJD. Senhor Luiz Cláudio Correia, por unanimidade, também suspenso por 15 dias em decorrência do 258B do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos para o 11º da pauta, processo 815/2024, partida São Carlos Futebol Clube versus Grêmio Esportivo Mauense,
Paulista Sub-23, segunda divisão, auditor relator Dr. João Felipe, denunciado senhor Luiz Gustavo, atleta do Mauense, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º CBJD. Com a palavra para relatório, por gentileza. Primeiramente, como eu não vi na primeira sessão, parabenizar a doutora Alessandra, presidente. Agora eu não tenho mais como roubar o seu lugar. Agora, e parabenizar também os colegas. E agora, oficialmente, dar uma boa tarde para todo mundo, né? E só um detalhe totalmente aleatório, é que eu já vi o mascote do Araçatuba, por isso que eu comecei a rir muito. É um canarinho bombado. Então eu fiquei visualizando a... Mas vamos lá, então, importa aqui. A denúncia 815/2024, a Procuradoria denuncia Luiz Gustavo Silva da Rosa, atleta do Mauauense, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, segundo o relato do árbitro, que diz o seguinte: após ser advertido anteriormente por uma ação temerária, expulso por atingir com um carrinho de forma temerária as pernas do seu adversário número 5, na disputa da bola, o atleta atingido não precisou de atendimento médico. Conforme consta da súmula, foi por segundo cartão amarelo, não há antecedentes do referido jogador e também não há defesa escrita, é o relatório. Obrigada, doutor João. Eu consulto a defesa, se pode ser relatório e voto? Vai Pode. advertência. Então, com a palavra para voto, por gentileza. Em razão do entendimento da turma, é uma partida, mas convertida em advertência por ser segundo amarelo, não ter tido atendimento médico e ser, evidentemente, pelo lado da súmula, um lance convencional de jogo. Muito obrigada, doutor João. Como voto, doutor Pedro? Acompanhe o relator, presidente. Obrigada, doutora Patrícia. Também acompanho o relator. Muito obrigada, doutor Ricardo. Acompanho integralmente o relator. Muito Obrigado. obrigada, doutor Ricardo. Também acompanho o relator, então fica por unanimidade. O atleta denunciado suspense em uma partida convertida em advertência em razão da incursão no artigo 254, inciso 1º e 2º CBJD. Julgamento encerrado. Vamos para o 12º processo da pauta, processo 816 de 2024, Associação Esportiva Araçatuba versus São Carlos Futebol Clube, Paulista Sub-23, segunda divisão. Relator, doutor João Felipe Artioli. Denunciado, senhor Fernando Júnior, atleta do Araçatuba, em curso no 250 caput CBJD, tem defesa escrita sem vídeo. Para relatório. A Procuradoria denuncia o jogador Fernando Júnior Souza da Silva, do Araçatuba, no artigo 250 caput, em razão do seguinte relato do árbitro. Após ser informado pelo assistente número 2, Gabriel Poser, expulsei por desferir um tapa no pescoço do seu adversário número 3, senhor Rodrigo Gonçalves Fernandes, com o jogo paralisado. O cartão vermelho foi aplicado de forma direta. Não constam antecedentes do atleta denunciado e consta a defesa escrita que, em síntese, ela pontua que não haveria justificativa para a denúncia, porque não houve a prática intencional do tapa que foi desferido e porque é uma situação que se encontra nos riscos eventuais do esporte, levando em consideração tratar-se de prática desportiva de contato, velocidade e movimento. Prossegue dizendo que trata-se de lance corriqueiro, sem qualquer interferência gravosa dos demais atletas da própria partida. Então, por essa razão, não seria o caso de ato desleal ou hostil, também por não haver o dolo, com o que pede, então, ao final, a absolvição do atleta e, em eventual condenação, seja aplicada apenas a pena de advertência, observada a primariedade. É o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor João. Com a palavra, por gentileza, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Doutor João, eu já sustentaria, né, nesses termos em que vou me pronunciar, mas ouvindo a defesa, isso só reforça, né? A situação de que, primeiro, o jogo estava paralisado, né? Então, não há qualquer possibilidade de ser, né, uma eventualidade, né? Aqui houve a intenção de desferir um tapa no adversário, e que só não teve um desdobramento
né, de tumulto, pelo menos não há relato na súmula, mas não retira aqui a intenção do denunciado Fernando, no sentido de desferir um tapa, né, no seu adversário atingido. De forma que, nesse caso específico, ressalto, cartão vermelho direto, jogo paralisado, me valho aqui, obviamente, da presunção relativa de veracidade da súmula, e ouvindo, né, o que traz a defesa, realmente me traz a obrigação, inclusive, de destacar essas situações já explanadas e aguardo condenação, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, doutor João, para voto, por gentileza. Eu diria, concordo com a Procuradoria, quando eu li a defesa também, e ela transcreve que o jogo é paralisado, que está na súmula, e é um lance corriqueiro, mas perigou a agressão, a conduta do jogador. Ele é profissional, muito embora a súmula não traga que tenha tido um desdobramento maior, mas não há o que justifique, não tem uma prova da defesa para dizer que aquele tapa foi um tapinha ou um tapa com uma certa medida forte. Sendo um profissional, eu entendo que não é absolutamente injustificável e eu voto pela condenação em 2 partidas de suspensão, já com benefício. Muito obrigada, doutor João. Como vota o doutor Pedro? Acompanho integralmente o relator. Muito obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Também parabenizo o relator e acompanho. Muito obrigada. Como vota o doutor Ricardo? Acompanho integralmente o relator e salientando que ele entrou durante a partida. Ele era reserva e entrou durante a partida. Muito obrigada, doutor Ricardo. Eu também sigo integralmente o voto do relator, já parabenizando e também pelas observações. Por unanimidade, então, fica o denunciado senhor Fernando suspensos em 2 partidas por incursão no artigo 250 caput CBJD. O julgamento finalizado, vamos para o último da pauta de hoje, 13º, processo 817/2024, jogo Guarani versus Cosmopolitano Esportes, Paulista Sub-15, auditora relatora doutora Patrícia, denunciada a agremiação Guarani por incursão no artigo 211 CBJD. Com a palavra para relatório, doutora Patrícia, por gentileza. Bom, vamos lá. A Procuradoria oferece denúncia em relação à equipe Guarani, né, por infração 211. Conforme extrai-se do item observações da súmula, destaca, né, informo que ao lado do banco de reservas da equipe mandante possui um espaço delimitado com uma grade de ferro, onde circulam muitas pessoas que não fazem parte da comissão técnica da equipe, atrapalhando bastante o controle da partida e trabalho de todos. Por isso, foi solicitado a todos que saíssem do local e se dirigissem à arquibancada. Isso aqui, bom, traz essa informação, essa referência, né, do item observações. Além disso, no relatório do delegado da partida, também esclarece o seguinte, eu estou na denúncia, mas está tão, eu não consigo enxergar, só um minutinho que eu vou pro relatório aqui mesmo, para poder fazer essa leitura. Nossa, é melhor, né? Você consegue ler também? Tá. Não, vai deixar que eu vejo aqui. Deixa eu ajustar aqui só um minuto. Melhorou bastante. Bom, vamos lá, retomando. No item do relator do delegado da partida, lá em ocorrências extraordinárias, esclarece o seguinte: informo que ao final da partida conversei com o Bruno dos Santos Bearari, gerente de operações do clube local, a respeito da estrutura de grade que existe ao lado do banco de reservas da equipe mandante, criando uma zona praticamente dentro do campo e que ao longo da operação foi ocupada por algumas pessoas que não se encontravam com credenciais específicas para estarem no local. A pedido da arbitragem, fui pessoalmente solicitar que algumas pessoas subissem para o camarote para acompanhar a partida do local específico.
Então, além disso, tem fotos aqui na denúncia, né, sobre esse espaço que, como se vê, nobres auditores, temos aqui várias pessoas dentro desse espaço, né, corroborando com o que traz aqui a denúncia. E, bem, e além disso, a ficha disciplinar da equipe Guarani não é reincidente específica, mas sim reincidente genérica. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Patrícia. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente, relatora doutora Patrícia. Primeiro, destacar que se trata de uma partida do Sub-15 e as agremiações, principalmente no interior, mas isso ocorre aqui também em algumas agremiações da região metropolitana, aqui da cidade de São Paulo, colocam essas partidas em qualquer praça desportiva, sem qualquer infraestrutura necessária relativa à segurança, né? Ou ao bem-estar daquele trabalhador que está ali na comissão técnica, né? Dos atletas que estão no banco. E esse aqui é o caso típico, né? Um campo, uma praça desportiva que deve ser realmente muito pequena, né? A gente vê, inclusive, pelas fotos acostadas aos altos, de que se trata de uma arquibancada de três andares, né? E que seguramente deixa os torcedores ali verbalizando de maneira muito forte, se quiserem, né? Com relação à equipe, à comissão técnica e os atletas que estão no banco. Então, me parece que o árbitro aqui, me parece não, o árbitro foi absolutamente diligente no sentido de pedir a retirada dessas pessoas do local, colocá-los numa outra localidade dessa praça desportiva, para que a partida pudesse transcorrer com a naturalidade que se espera sempre, né? Então, o entendimento da Procuradoria bem tipificado no 211 como uma questão de infraestrutura da praça desportiva e aguardo condenação, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a doutora Patrícia Tem para defesa escrita e voto, por Esse é o gentileza. resuminho aqui da defesa. Bom, a equipe Guarani apresentou defesa escrita. Em resumo, esclarece aqui que a partida transcorreu em plena normalidade e que não teve nenhuma intercorrência. Ao final, a arbitragem relatou que havia interferência de pessoas circulando próximo ao campo. Salienta que o denunciado disputa suas partidas a categorias de base no mesmo local há anos e nunca houve qualquer problema em relação à estrutura, pois o local é totalmente fechado para pessoas estranhas ao espetáculo e todos que estão próximos ao gramado estão devidamente credenciados, como exige a federação. Além disso, mais uma vez esclarece que não houve nenhum tipo de desordem, com o ambiente totalmente seguro para receber as torcidas, tanto o mandante quanto o visitante, além das delegações. Não houve nada de anormal, todos circularam próximo ao gramado, que é totalmente isolado das torcidas, pessoas estranhas ao espetáculo. Só adentraram as pessoas ao campo quem estava devidamente credenciada. Bom, passar aqui. Diante disso, em relação aos pedidos, requer que seja o denunciado, requer absolvição do denunciado, e caso não seja entendimento dessa comissão, que seja advertido, uma vez que a súmula relata que havia seguranças que garantiam a segurança do local. Bom, e não seja esse o entendimento, seja aplicada a pena mínima do 211. Esse é os termos da defesa assinado pelo Dr. Daniel Jorge Moraes, presidente. Posso passar o voto? Bom, vamos lá. Em que pese a defesa tenha trazido aqui que, por sorte, não tivemos aqui nenhum problema de anormalidade, no sentido dessas pessoas que estão dentro desse espaço terem invadido o campo, ou ter gerado qualquer tipo de tumulto. O que se vê é que o que a gente precisa analisar aqui no caso é a questão de que essas pessoas não podiam estar ali, que é o primeiro aspecto da situação, são torcedores e devem estar no local específico para torcedores. E ainda que não tivesse
tomado nenhuma atitude violenta, de tumulto. A arbitragem está especificado aqui nos nossos relatórios de súmula e de delegado da partida que houve ali um incômodo da arbitragem que especificou aqui que foi bastante complexo ali, pedindo para que essas pessoas saíssem dali, o que não aconteceu, porque o delegado da partida se dirigiu ao local específico, pedindo para que essas pessoas se dirigissem à arquibancada, a pedido da arbitragem, que lembrando que a arbitragem tem ali total, né, domínio da partida e os atos do árbitro devem ser respeitados, o que não aconteceu. Bom, considerando esses argumentos, eu entendo que está bem configurado aqui o artigo 211, em relação ao Guarani, tá? E também mais um aspecto que vale esclarecer, que eles disseram que tem a questão do credenciamento, não tem nenhum documento de credenciamento de nenhuma dessas pessoas que estavam ali. Então, sobre esses aspectos, entendo que está configurado o artigo 211, a equipe Guarani é reincidente genérica, mas no caso aqui em tela, até considerando essa reincidência e considerando também que como se vê, eles mandam ali, traz ali naquele espaço todos os mandos de campo, imagino eu que essa situação já deve ter ocorrido, mas acredito que só deve ter chegado no tribunal em razão talvez da quantidade de pessoas que estejam ali, porque vejam que nas fotos tem até parece que não sei se é portão, uma porta, alguma coisa ali ao lado, que você vê que está aberta. Eu não sei para onde que dá isso, se dá para a rua, para onde que dá, mas a gente vê que está. E dá para uma avenida paralela? Então o espaço está ali, qual é o controle disso? Até mesmo da segurança dos próprios jogadores que são sub-15, né? Então, assim, considerando essas situações, que a gente não tem aqui como analisar, mas o doutor me trouxe essa informação de que dá para a rua, eu vou aplicar o valor da multa no valor de R$ 1.500 e justifico o porquê. E aí, em que pese que seja um sub-15, considerando até os benefícios, eu entendo que a gente tem que começar a avaliar a questão da medida efetiva ao clube. Eu acho que o clube precisa, às vezes, sentir um pouco a questão financeira para poder corrigir esses problemas que a gente vê acontecer recorrentemente, né? Nesse caso específico, é a primeira vez, mas o valor em si, um salário mínimo, é justamente para trazer a efetividade da decisão, assim como o voto. Perfeito, doutora Patrícia. Como voto, doutor Pedro? Acompanho integralmente o voto da relatora, presidente. Muito obrigada. Como vota o doutor João? Acompanho a relatora, presidente. Muito obrigada. Como vota o doutor Ricardo? Senhora presidente, eu acompanho a relatora e gostaria de salientar que dificilmente, que diferente dos argumentos trazidos pela douta defesa, existiam crianças também, conforme as fotos, e tenho certeza que o credenciamento dessas crianças não é possível. Então, tem mais de 30 pessoas, certamente mais de 30 pessoas nas fotos, dentre elas, pelo menos 2 crianças. Então, concordo integralmente com o voto da relatora. Muito obrigada. Eu também concordo com o voto da relatora, parabenizando desde já, devido aqui a gravidade, verifico até que já foi julgado um 213 por arremesso de objetos, então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Então, voto integralmente com a relatora, fica então por unanimidade. A agremiação Guarani condenada na pena de R$ 1.500 por incursão no artigo 211 do CBJD. Julgamento encerrado. Com isso, também finalizamos a nossa pauta de hoje. Então, declaro encerrada a sessão de julgamento da terceira comissão. Uma boa noite a todos e obrigada.